gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul e daremos continuidade ao assunto sobre cardiopatias congênitas com o Dr. Pedro Abujanra. E olha só, falamos no primeiro vídeo, que aliás, se você não assistiu, está maravilhoso, de extrema importância você estar assistindo esse vídeo, vai aparecer aqui em cima na sua telinha, tá certo? Assista esse e depois eu sugiro que vocês assistam ao próximo. Porque agora vamos falar sobre tratamentos, afinal de contas, 85% dos recém-nascidos com algum tipo de cardiopatia congênita chega à idade adulta devido a esses tratamentos. Então, fica comigo que eu estou com você. E eu continuo esse bate-papo com o Dr. Pedro Abujanra. Tudo bem, Dr. Pedro? Tudo bem, Alessandra. Ele que é cardiologista pediátrico, cardiologista intervencionista pediátrico, aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. No primeiro vídeo, doutor, falamos sobre as cardiopatias congênitas, né, que acometem 1% dos recém-nascidos vivos, mundialmente falando, né? Agora, nesse segundo momento, vamos falar sobre os tratamentos, né? Afinal de contas, como eu acabei de dizer, 85% desses recém-nascidos, eles chegam à idade adulta devido a esses tratamentos que hoje em dia existem, não é? Sim. Antes de a gente começar a falar sobre esse tratamento, aliás, estamos na sala aqui de hemodinâmica, né, onde são feitos alguns procedimentos para esses tipos de cardiopatias congênitas. Eu acho que é legal a gente, apesar de ter falado no outro vídeo, a gente dar mais uma pincelada sobre os sintomas, né? Afinal de contas, é uma patologia que o nenê nasce, né, com isso, né, com esse tipo de patologia. Se não é detectado durante a gravidez, ele pode ser detectado logo no nascimento. Mas quais seriam os sintomas, doutor? Então, Alessandra, os sintomas eles podem aparecer logo no nascimento, com cianose, que é a coloração roxeada das extremidades. Então, algumas patologias mais complexas trazem esse primeiro sintoma. Como a gente falou no programa anterior, o sopro cardíaco é um sinal que a gente, no exame clínico, vai detectar. E em crianças maiores, crianças que vão fazer um diagnóstico com alguns meses ou nos primeiros anos de vida, os sintomas principais são cansaço, é o cansaço para fazer atividades físicas, são crianças que não acompanham muitas outras crianças, porque cansam para correr, cansam para jogar bola facilmente. São crianças que podem ter infecções respiratórias de repetição, geralmente as patologias que aumentam o fluxo de sangue nos pulmões, que são as principais, como a comunicação intra-arterial, a comunicação interventricular, o canal arterial persistente. E também patologias sintomas como hipertensão. Por exemplo, hipertensão arterial, sempre que uma criança está hipertensa, um dos sintomas, um dos diagnósticos que tem que afastar é da coartação de aorta, que é um estreitamento da artéria aórtica que leva ao aumento da pressão nos membros superiores. Então, são diagnósticos, a maioria dos sintomas você vê numa consulta clínica de rotina, você pode perguntar, inferir, examinando a criança. São situações bem simples de pensar num diagnóstico de uma cardiopatia congênita. Claro, a cianose pode persistir depois em crianças mais velhas, né? A coloração roxeada, mas os sintomas principais é isso. Em algumas crianças, por exemplo, na fase de lactentes ainda, de 1, 2 anos, crianças que não ganham peso, crianças que não têm outra razão para não ganhar peso, mas tem uma curva de peso devagar, lenta. Então tem que suspeitar eventualmente de algumas cardiopatias que muitas vezes não têm sopro, mas não deixam de existir e são silenciosas por esse motivo, então a gente tem que fazer o diagnóstico. Como a gente comentou na sessão anterior, o diagnóstico então com ecocardiografia também complementa esse diagnóstico clínico do que a gente pode encontrar. Como nós falamos também no vídeo anterior,
também pode ser feito um diagnóstico no pré-parto, pré-natal, né? Pré-natal também, né? com ecocardiografia fetal, Sim. onde para muitas patologias você vai direcionar para um centro, para um diagnóstico, para um nascimento já com uma equipe que tenha treinamento para tratar dessas doenças, né, no cateterismo, na UTI neonatal. Isso ajuda muito, você facilita o tratamento, não perde tempo no tratamento, principalmente para as cardiopatias mais complexas. E eu vejo pelos estudos, doutor Pedro, que 85% de todos os recém-nascidos com algum tipo de cardiopatia congênita chegam à fase adulta devido aos tratamentos. Quer dizer, isso é bem significativo. Sim, sim. No passado, você não tinha muito como tratar a maioria das patologias. Então, essas crianças chegavam a uma certa idade, a partir da terceira década de vida, e já tinham uma condição cardíaca muito desfavorável. Tá. Principalmente nos últimos 20, 30 anos, isso começou a mudar bastante. Isso começou, na verdade, as cirurgias inicialmente fora do coração, na década de 50, mas principalmente da década de 90 para cá, a gente começou a se aperfeiçoar muito, tanto no tratamento cirúrgico, por materiais, por tecnologia que veio, mas principalmente também no tratamento por cateterismo, que é a cardiologia intervencionista, que trata e cura muitas dessas doenças, faz parte do tratamento ao longo de algum tempo, na vida concomitante com cirurgias, em patologias mais complexas, né? E também porque de bons anos para cá se tem aí a opção do transplante para muitas dessas crianças, ou adultos, né? Crianças que chegam na idade adulta, porque melhorou muito a questão da imunossupressão, da doação de órgãos, que muitos desses pacientes vão precisar ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, é diagnosticado a cardiopatia congênita, sendo ela um pouco as mais simples até as mais graves, elas podem ser feitas aqui o tratamento. Né? Me explica um pouquinho sobre isso. As principais cardiopatias, que perfazem em torno de 50%, 60% das patologias cardíacas congênitas, são patologias mais comuns e mais simples, como a comunicação interatrial, comunicação interventricular, o canal arterial persistente, a estenose da válvula pulmonar ou aórtica, a coartação de aorta, que são patologias que você hoje consegue tratar aqui na sala de cateterismo, com materiais específicos e mesmo já no período neonatal muitas vezes, dependendo da patologia, como ele se apresenta. Isso logo que a criança nasce já pode ser feito, doutor? Algumas precisam ser feitas nessa fase, sim, com dias de vida. Outras, claro, não são patologias, como a gente falou, são mais simples e podem muitas vezes ser acompanhadas e tratadas de um momento mais para frente, ainda na primeira infância. Algumas delas são diagnosticadas mais para frente, na primeira infância, e você já trata. Muitas delas você cura o paciente com intervenção por catéter, com uma comunicação interatrial. Você cura naquele momento. Com a intervenção, com uma comunicação interatrial, a interventricular, o canal arterial. Algumas outras você não cura, você melhora muito o tratamento. Então, por exemplo, quando você faz uma valvoplastia pulmonar, você dilata essa válvula que estava muito apertada, ou você coloca um stent numa coartação de aorta, que é o estreitamento da aorta. Claro que no futuro vai precisar de outras intervenções para fazer a mesma coisa, porque a criança cresce, então você precisa reintervir, mas as crianças vão ter um crescimento absolutamente saudável, como qualquer outra criança. De vida, absolutamente como qualquer criança normal. Né? As patologias mais complexas, né, que são vários defeitos, passam por fases. Muitas vezes você faz um tratamento paliativo, inicialmente às vezes no cateterismo, mas no futuro vão precisar de uma ou de duas cirurgias e às vezes complementar no futuro com cateterismo de novo. Então essa inter-relação entre cateterismo e cirurgia hoje ajuda muito ao paciente chegar bem na fase adulta, onde aí ele pode ter outros tratamentos, né, ou mesmo, se precisar, depende da patologia, um transplante que é feito de uma maneira bastante satisfatória hoje em dia. Mesmo porque, um pouco antes de começarmos esse vídeo, você me disse que através desses tratamentos,
nessas intervenções que são feitas até mesmo aqui nessa sala, faz com que se diminua o número de cirurgias, dependendo da cardiopatia que a criança tem. O que mudou muito os paradigmas aí de tratamento das cardiopatias foi a intervenção por catéter. É menos invasivo, menos tempo de internação, ocupa menos leito nos hospitais, deixando esses leitos para os pacientes que precisam mesmo da cirurgia aberta no coração. Sim. Então isso faz você tratar muito mais pacientes do que você tratava antigamente, que era todos por cirurgia aberta, que ficavam mais tempo no hospital, tinham mais complicações. Né? Então hoje a cardiologia intervencionista faz com que a gente agilize muito o tratamento desses pacientes. Né? O procedimento hoje em dia são bem rápidos, pouquíssimo tempo de internação e com resultados excelentes. Você me disse que, por exemplo, seria mais ou menos da intervenção, né, aqui feito na sala, um dia. Na maioria das vezes, um dia de internação. Mais ou menos isso, um dia de internação. Quanto à cirurgia, indo tudo bem, 7 dias, pelo menos a 10 de hospital. Quer dizer, então, isso é muito, muito bom para as crianças. As crianças voltam para a escola em uma semana. Não precisa ficar um mês em casa esperando. Né? Ainda mais se tratando de crianças, sim, né, doutor, que não entendem, né, muitas vezes não entendem o que está acontecendo. E existe várias avaliações psicológicas dessas crianças que antigamente, ou quando vão para a cirurgia, ficam restritas, ou se sentem cardiopatas, né, logo cedo, e com o tratamento por catéter, com menos internação no hospital, elas têm uma vida muito mais tranquila também do ponto de vista psicológico. Não tem um estigma do corte no peito, né, de ter sido submetido à cirurgia. Por mais que a cirurgia cardíaca trate e cure muitas dessas pacientes, mas tem um estigma do corte no peito, que no catéter não tem. É claro, muitas crianças vão precisar de cirurgias e não tem jeito, tem que fazer, e obviamente que esse lado psicológico tem que ser trabalhado. Isso é um lado importante. Sim. As crianças têm que ter esse acompanhamento também psicológico? Principalmente doutor? Quando chegam na adolescência. É uma marca. Da vaidade, né? Mas para muitos desses pacientes, o tratamento por catéter, porque você não vê, não deixa cicatriz, né? Não deixa. Então, podemos isso ficou dizer muito que é melhor. muito mais simples. Muito mais simples. Né? Menos invasivo, com menos complicações. Sim, é tudo assim. Bem melhor, lógico, né? Uma coisa assim, tudo favorável, é isso que eu quero dizer. E hoje em dia com bastante padronização, com indicações das diretrizes internacionais de tratamento. Claro, a gente não pode esquecer que as crianças que têm cardiopatias complexas têm que passar pelas duas coisas. Mas aí é um risco da doença e que hoje em dia chega então aos 85, depende do serviço, até 90% das crianças podem chegar a uma idade adulta bastante bem saudáveis, né? E quando essas crianças chegam nesses 85% que nós falamos, né, a fase adulta, então ela fez todo esse tratamento, ela vem fazendo. Quando adulto, precisa ser feito novos tratamentos ou não? Ela não depende mais. Da patologia. Como eu falei no começo, algumas patologias você cura no tratamento por catéter inicial. Né? Principalmente as mais comuns e as mais simples, né? Mas que perfazem a maioria das cardiopatias. Algumas você vai precisar, no crescimento, readequar aquilo com novas intervenções para readequar o tamanho do stent ou do balão, da dilatação que você fez em alguma válvula, algum vaso, de acordo com o crescimento dela. Né? E algumas que fazem os dois tratamentos ou cirurgias, às vezes precisam no futuro de uma nova reparação, que pode ser feito por catéter, por uma nova cirurgia. Então é que entra a associação das especialidades, do cirurgião e do cardiologista intervencionista. Certo. Mas todas com possibilidade de serem tratadas ao longo do tempo dessa maneira. Certo. Doutor, para a gente finalizar esse bate-papo, tem algo que você gostaria de falar, que nós não falamos nesse momento? Fique à vontade. O que eu acho que é importante primeiro, não deixar de se fazer o diagnóstico da criança no momento certo. Isso é o que mais determina sucesso
para a criança crescer, como a gente está falando, de uma maneira saudável. Não negligenciar um sopro, ou uma criança que não ganha peso, ou uma criança que tem outras condições que são diferentes dos outros irmãos, dos outros amigos, tem que procurar. Então isso é uma coisa importante. Depois, procurar especialistas, né? Tem um cardiologista pediátrico, um cardiologista intervencionista pediátrico, que trata das crianças, isso é muito importante, assim como um cirurgião cardíaco pediátrico também para o tratamento adequado. É uma especialidade, são especialidades médicas, então é muito importante que a gente procure esses profissionais que vão te dar uma segurança grande no tratamento. Então isso é importante. E centros também de referência que tenham cateterismo, que tenham cirurgias, como a gente tem aqui, por exemplo. Esse suporte, né, então esses 3, diagnóstico, especialistas, profissionais especializados e lugares, um centro de especialização, eu acho que é o principal ponto. E o pré-natal bem feito, né? Também, pré-natal bem feito, exatamente. Né? Lembrou bem. Então, fazer um bom pré-natal, o ultrassom ser bem feito. Se você faz o diagnóstico antes do nascimento, então você vai estar bem preparado para tratar ela de uma maneira adequada. Com certeza. Dr. Pedro Abujamra, muito obrigada. Eu que agradeço. Novamente. Eu que agradeço estar aqui e poder passar isso para os pais, para os futuros pais, para as crianças, para os adultos cardíacos. De extrema importância esses esclarecimentos. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Ficamos por aqui, lembrando que você pode compartilhar esse vídeo, que é de extrema importância, com pessoas que precisam saber um pouco mais sobre cardiopatias congênitas e tantos outros vídeos que nós temos aqui também sobre outras doenças, outras patologias. Então se inscrevam em nosso canal, curtam nossos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!